O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, acontece nos próximos dias 26 e 27 de outubro. Para falar sobre o assunto, recebemos a coordenadora pedagógica do cursinho da Poli, Alessandra Venturi. Ela vai conversar conosco, Adriana, sobre como conduzir a prova, a redação, enfim, dicas, serviço para muita gente, o que fazer e o que não fazer nessa preparação. Tudo bem com você, Alessandra? Tudo bem, boa tarde a todos e a todas. É um prazer tê-la conosco. Primeira pergunta diz respeito ao seguinte, aquela revisão de madrugada na virada do dia da prova, sim ou não? Não, nem pensar. Por quê? Porque assim, o que o vestibulando ele já teve que aprender ao longo do ano, ao longo do semestre, ele já aprendeu. Um dia antes é momento de descansar, o máximo que ele queira fazer, ele pode fazer é ler um bom livro, o máximo. Fora isso, é dormir mais cedo, se quiser vai assistir um cinema, um teatro, mas chegar cedo em casa, dormir e acordar mais cedo, isso sim. E no dia da prova, o que fazer para manter a calma, a tranquilidade, se é que é possível, né? Uma coisa que é importante, aproveitar esses últimos dias, Adriana, porque se o vestibulando ele já sabe o local da sua prova, primeiro, vá conhecer o local da prova. Isso é importante, é fundamental, justamente para ele não correr o risco de não chegar a tempo. Se possível, chegar meia hora antes, inclusive que o portão é aberto, para ele poder se apropriar do espaço, conhecer o lugar onde ele vai fazer e aí com tranquilidade. Balada no sentido estrito, aquela coisa rock and roll, pagode, sertanejo, né? Agora existe o eletrofunk, né? Deus é pai, enfim, não. Não, assim, não é que não pode, a questão é, nesse dia o importante é que ele faça uma atividade mais relaxante. Então que vá para um parque, vá para um cinema, um teatro, vai ler um bom livro, algo que relaxe e que não deixe ele mais agitado. Esse é o objetivo. Alessandra, uma das dicas que são recorrentes por pessoas que trabalham com isso, vocês atendem 8.000 pessoas nesse cursinho da Poli, né? Faz um trabalho social muito importante, um trabalho já bastante conhecido, mas é a questão da alimentação. Feijoada, puteiro, paella e por aí vai também não? Não, não é recomendável, porque a gente nunca sabe se no dia, até porque tem uma questão psicológica do vestibulando poder estar muito nervoso. Então é possível que ele, ainda mais se a situação, às vezes a comida que ele não está acostumado, só vai piorar. Então, qual que é a ideia? Primeiro, uma alimentação balanceada no almoço, levar no máximo água e uma barrinha de cereal. Isso é importante. Agora, Alessandra, falando da prova em si, que dicas que você dá para uma boa redação, para elaborar essa redação no dia? Então, assim, às vezes os vestibulandos até perguntam para a gente, é melhor começar pela redação ou pelas questões? Acho que essa é a dúvida principal. Não tem receita, vai depender de cada um. Mas se existe de fato essa dúvida, a gente pede, leia a proposta de redação e até por ser um gênero, né, textual ser voltado à dissertação argumentativa, é importante que o aluno tenha inclusive argumentos. E às vezes na hora ele poderá não começar pela redação, mas ao longo das questões que ele for lendo e respondendo, com certeza ele vai estar criando um repertório melhor para o momento da redação. Então, qual que é a ideia? Vai de acordo com a situação no momento. Mas, na dúvida, leia a proposta e comece pelas questões. Ainda sobre o que a Adriana acabou de lhe perguntar, faço antes as perguntas mais fáceis, aquelas sobre as quais eu tenho um domínio, mais certeza do que eu estou fazendo, ou encaro aquilo que é mais difícil? Por exemplo, um aluno de jornalismo, no nosso caso, meu, da Adriana, a gente jamais começaria uma prova por química, né? Sim, Adriana? Com certeza. Eu não começaria por química, a Adriana também não. Jamais. E aí, o que a gente faz? Vamos para português e história? Então, eu acho que assim, às vezes os alunos, até eles comentam, eu gosto mais de química, de física, de matemática e português. Começa por aí? Não, é sempre pelas mais fáceis. Então, volto a falar, começa pelas questões, independente de ser matemática, português, química, mas vai pelas questões, vai lendo e respondendo. Percebeu que ficou muito tempo na questão, já pula para a próxima. Lembrando que para o Enem, o máximo que o aluno vai ter são 2,5 minutos para cada questão. Então, você já percebeu que passou de 1,5 minuto, pula, vai para a próxima. Independente de ser português, matemática. Então, mas aí a gente volta mais uma vez para aquilo que a Adriana perguntou sobre a redação. A redação é um grande tabu para muitos alunos e há quem considere a redação o que é de mais difícil, inclusive no vestibular. E aí, faz a redação antes, se livra dela ou faz no fim? E aí tem que correr contra o relógio correndo riscos. Então, lembrando que no segundo dia de prova, que é o dia da redação, o vestibulando tem 5h30. Por que 5h30? Porque ela é realmente destinada a mais ou menos 1 hora para a redação.
Tem pessoas que preferem começar pela redação. Há outras, até por uma questão psicológica de nervoso, que a gente pede para ler a proposta, que é importante se apropriar e saber qual é a proposta. Sabendo qual é a proposta, vai para as questões. Às vezes, nas próprias questões, o aluno consegue um repertório melhor para poder, inclusive, ter argumentação de escrever uma boa redação. Agora, Alessandra, o que não deve ser feito na hora da prova? O que não deve ser feito? Primeiro, prestar atenção na sala. Porque o que acontece é prestar atenção na sala e, principalmente, a gente sabe que o tempo mínimo para o vestibulando sair, né, o candidato sair, são 2 horas. E existe um desespero quando o primeiro se levanta. Então, a pessoa já acha que aquele passou, ele tem que ir na sequência. Não, esquece quem está à sua volta. Pense na sua prova e pense que pelo tempo que você tem. Primeiro dia, 4 horas e meia. Segundo dia, 5 horas e meia. Aproveite o tempo todo que você tem. Leia, se concentre, tente se relaxar. O importante, ficou um pouco nervoso? Tem uma barrinha de cereal, tem um pouco de água. Uma dica importante, tentar não ir muitas vezes ao banheiro. Por quê? Sabendo dos 2 minutos e meio para cada questão, o fato de você sair para ir ao banheiro já é um tempo que você vai perder. Então, é importante evitar e ficar na sala apenas respondendo as questões. Você recomendou que o aluno, o estudante, leve uma barrinha de cereal e água, nada além disso. Qualquer elemento que tire a atenção do aluno e a concentração do aluno em relação à prova deve ser evitado. Há alunos que chegam muitas vezes para fazer prova de vestibular com verdadeiros kits, né, para alimentação, comum, porque vai jogando ansiedade na alimentação. E aí? Então, a gente conhece muitas pessoas que passaram por essa experiência, que inclusive levaram realmente marmitas, e aí fica difícil, porque você... O cara abria lá e fazia filé parmegiana. Sim. Hoje, prova de química, filé parmegiana. E assim, o nervoso, isso é um ponto que a gente coloca muito para os alunos, né? A questão psicológica. Inclusive, a gente vai ter, no domingo que vem, um simulado no cursinho, justamente para fazer com que o aluno simule essa prova. Por quê? Existe uma questão psicológica que é ficar 5 horas e meia ou 4 horas e meia sentado numa cadeira. É muito difícil. Só que o aluno, ele precisa... Para a gente finalizar esse simulado, para os 8.000 alunos que vocês têm. Sim, não só para os 8.000, é aberto para o público externo. Ah, que bacana. Quiser, e como é que funciona? Quem quiser é só ligar. Posso dar o telefone claro. já? 2145-7654. 2145-7654. Nós temos em 3 regiões, Lapa, Santo Amaro e Itaquera. Bacana. Para quem quiser fazer um simulado visando a preparação para o Enem. Tanto o período da manhã como o período da tarde. Eu acho que é uma ótima dica e mais do que isso, depois do simulado, o que é importante? Pós-simulado, saber quais as questões que ele errou e poder, ao longo da semana, que já vai anteceder o Enem, poder tirar as dúvidas com um professor, um orientador. Legal. Então fica aí o telefone 2145-7654. São 8.000 alunos do cursinho da Poli, 8.000 alunos, mas esse simulado de preparação para o Enem, ele não é restrito àqueles que fazem regularmente o cursinho da Poli. Se você tem interesse, você pode ligar para esse telefone 2145-7654, se inscrever, paga alguma coisa para isso? Não, é gratuito. Gratuito, e aí você tem a chance de treinar aí, o que a gente chama de treineiro da FUVEST. Exatamente. Né? É isso. Alessandra, obrigada pela sua participação aqui. Obrigada, Adriana. Obrigada. Legal, obrigado, Alessandra.